Às vezes acontece muito isso comigo, às vezes você não recebe a resposta direta que você vai lembrar. Mas às vezes durante a noite você acorda do nada e vem uma palavra na cabeça. Que aí você fala assim: ah, eu perguntei, não tenho a memória total da resposta, mas veio uma palavra. E aí você vai tendo pequenas comprovações. Se você prestar atenção, é o tempo todo. É o tempo todo. Igual a live que você fez há alguns dias atrás. Você falou sobre contratos intergalácticos, né? Uhum. E no meio de uma fala sua, eu dormi, porque a minha leitura O sonho foi durante a live? Então você estava, na foi verdade, você durante a estava live. falando ainda, só que você não estava, você estava dormindo, mas você estava ouvindo ainda o que a gente estava falando, né? Eu só sei que eu estava sem sono, falei, vou assistir a live. Sentei para assistir a live, e durante a sua fala sobre contrato intergaláctico, era você que estava falando, eu Uau. apaguei. Uau. Aí eu apaguei e me vi no que a gente acha que é só sonho, né? Mas o tema era o tema da live que você estava discutindo. Eu me vi num tipo de laboratório, numa sala mais fria mesmo, uma sala mais cinza, com seres em pé. Eles pareciam. Eram seres humanos, mas eles não tinham uma forma definida, como se eles fossem gordinhos. Eu via o rosto, parece que bem inchado, mais mal acabado, que na minha cabeça era porque a forma não interessava. Uhum. Interessante era ter peso, era ter a textura, era imitar o corpo humano. Uau. Então, na minha visão, eram Como robôs biológicos. uns clones mal feitos. É, mais ou menos Adultos. assim. Adultos, eram adultos. Estavam vestidos ou não? Estavam vestidos. Era tipo roupa de hospital assim ou era alguma que tipo, como eles estavam vestidos mais ou menos? Não era roupa de hospital. O que eu consegui ver, assim, eram bonecos que imitavam até a cor humana, assim, uma pele mais clara. Eu não lembro de cabelo, não lembro deles terem cabelos. Então, era assim, não eram bonecos bonitos, não eram robôs bonitos. Tá, Eram mal formados, assim. tá. E a visão que eu tive não era baixinho o ser que estava mexendo nesse corpo, o corpo estava em pé e o ser estava em pé também, mexendo na região da cintura para cima, né? Porque como os corpos estavam em pé, para ficar mais confortável para ele já trabalhava em pé no boneco. Eu não consegui ver exatamente onde ele mexia, mas era na região da cintura para cima, porque o boneco estava em pé, era mais fácil mexer. A impressão que deu era que era extremamente fácil o serviço que ele estava fazendo, porque eu não vi nenhum aparato, nenhuma ferramenta na mão dele, nem nada. Era como se fizessem isso há tanto tempo que era de praxe, era um trabalho corriqueiro. Tá. Era um trabalho corriqueiro e era como se fosse, vou dizer assim, uma espécie de linha industrial, no sentido de que aquela sala era para implantar coisas em corpos parecidos com o humano, porque a ideia era
nesse robô, que era praticamente humano, porque tudo que o robô sentisse, né, a maneira que o robô reagisse, era a reação que nós teríamos no que ele estava fazendo. Uau, então era tipo um robô de teste mesmo. Era um robô de teste, era um Robô espelho, biológico de teste. era um espelho humano. Era um teste, era um pré-teste, né? Para a fase que seria implantar em nós mesmos. E não era uma coisa boa, porque a gente sabe, né, que implantar coisas, implantes nos seres humanos traz muitos problemas para a gente. E bonecos estáticos, eram testes mesmos, a gente não deu para ver assim, o resultado disso, foi só uma tela mental que apareceu. E isso era enquanto era a sua fala, né? Era como se abrisse uma tela que ilustrasse o que você estava falando sobre os contratos durante a live. Você falava dos contratos e eu consegui ver como era feito. Uau, que incrível. O ser que estava fazendo esses testes nos robôs biológicos, você conseguiu perceber como ele era? Ele era, pelo que eu pude perceber, era da estatura do boneco, né? O boneco era um humano normal, então era uma estatura do boneco, um ser mais esguio, de sem cabelo nem nada, como a gente costuma ver, magrinho, trabalhando nesse corpo, e nem o próprio ser que trabalhava nesse corpo, nesse robô, tinha roupa. Ele não tinha roupa. Ele era um ser esguio, magrinho, trabalhando ali. Você diria que ele era uma coloração um cinza claro, ou era mais branco, ou tinha uma pele mais tons de bege, alguma coisa assim como a gente? Qual que era o tom de pele? Você consegue identificar? O tom de pele era mais um cinza azulada, era um azul com cinza, né? Não era aquele azul forte, nem aquele cinza esmaecido. Não tinha expressão, né? Era aquele detalhes do rosto eu não tenho, mas era aquele ser sem expressão e que estava no ambiente de trabalho, Uhum, uhum. habituado com aquilo, ele estava trabalhando, mas era impassível. Da mesma forma que o boneco, só que o boneco era um boneco, ele realmente não tinha expressão, não se mexia, né? E aí parecia como um... Você diria que ele tinha uma aparência mais ou menos semelhante ao que a gente vê de imagens dos extraterrestres normais, que assim, um cabeção com um corpo esguio, estreito, mas com uma cabeça mais larga do que o normal, que pode mudar um pouco o formato, tal, mas sem cabelo, e um olho grande, bom, o olho pode Eu ser... vi, como eu vi de costa, então assim, o olho eu não sei, mas, né, porque a minha tela mental viu o boneco de frente e ele na frente do boneco, né, mexendo no boneco, então eu vi de costa. Mas é esse o típico ET que a gente vê. São A impressão da pele era aquela pele lisinha, tipo golfinho. Perfeito, perfeito, é isso Aquela mesmo. pele lisinha, nem opaca era. Posso dizer que tinha um certo brilho, igual o golfinho mesmo, assim. Uhum, uhum. Pele bem esticadinha. Porque não devem ser os Maitra, que são os tall greys, que normalmente falam, porque eles são visivelmente mais altos do que os seres humanos, tá? Não deu uma aparência de enorme, não. Mas tem outras espécies que são mais ou menos da nossa altura. E aí sim, que tem essa aparência mais grey. Os robôs biológicos greys são baixinhos, em geral eles têm por volta de 1 metro e pouquinho de altura. E aí você teria reparado que eles seriam a metade da altura da pessoa que eles iam estar mexendo, né? E me diz uma coisa, quando você transferiu a sua percepção para aquele lugar,
tenta tirar da sua memória se você era uma esfera de consciência sem corpo ou você estava num corpo físico. Olha, Thaís, eu não tive essa percepção, mas eu acho que eu não estava de corpo porque o ser não me viu. Perfeito. Eu o vi trabalhando, mas ele não me notou. Uhum. Então, creio eu que eu estava lá só observando mesmo. Creio eu que não estava com forma porque ele não me viu. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Porque aí quando a gente vai, é interessante porque quando a gente vai só com o nosso corpo mental, a gente realmente deixa nossos corpos físicos para trás, transfere a nossa consciência mais elevada e é muito comum que a gente não seja detectado quando a gente está só com essa parte dos nossos corpos sutis, né? O que é bem, bem interessante. Na sua percepção, isso que você viu se refere aquilo estava acontecendo neste agora, ou você estava vendo uma imagem do que, apesar de saber que eu vou usar o tempo linear para a gente escrever, apesar de saber que o tempo não é linear, só para facilitar a compreensão, mas você acha que você viu uma imagem que seria, entre aspas, passado para explicar a nossa situação atual, ou você estava vendo um teste que está acontecendo agora em relação a implantes que serão usados em breve? Olha, igual você falou, é atemporal. A impressão que eu tive era a explicação dos contratos que eram feitos. Então, nesse caso, eu suponho que a janela de tempo que você viu foi lá de final da Segunda Guerra Mundial, década de 50, mais ou menos, que é a época que esses acordos foram mais ou menos firmados, né? Pode ser, creio eu que eu vi como era feito. E é muito difícil julgar a tecnologia deles, já que a gente também não tem a mesma tecnologia. Uhum. Não, não era como a gente vê, às vezes, em filme, ou às vezes em sonhos mesmo aquelas salas enormes, super iluminadas. Era aquela coisa grandiosa que às vezes a gente vê, porque até a tecnologia deles também evolui. Uhum. Tacanha mesmo, se for olhar a sala, era uma coisa mais fria, era tipo um ambiente de como se fosse aquelas salas meio de veterinário, aquelas macas frias, sabe? Era tudo mais ou menos daquela cor, era meio alumínio, então É tudo metálico. é até pelo material, eu acho que é mais da época do contrato mesmo. Perfeito, perfeito. Eles estavam, você falou então, estavam testando implantes. Os implantes que a Helena recebeu, ela tinha implante no centro do cérebro, eu suponho que seja próximo da pineal, tá? Que funciona realmente assim, como um rádio que você pode sintonizar, mas ela receberia também implantes perto dos ovários e órgãos sexuais, que seria para extração de óvulos e esse tipo de coisa. Mas você falou então que o que você viu foi para cima, você não viu o implante que seria usado do ventre para baixo, né? O implante mesmo eu não vi, Tá. né? Eu vi de costa trabalhando, mas ele estava abaixado, né? Ele estava recurvado. Então era região torácica mesmo, assim, de barriga até pescoço. Ele Tá. não estava em pé, ele estava um pouco curvado, trabalhando nesse corpo. Então, não era cabeça, eu não vi cabeça. Tá. Eu vi trabalhando no tórax. E não tinha corte, não tinha nada. Até porque não saberia dizer se um robô biológico sangra. Não duvido, né? Porque seria uma cópia nossa. Mas por isso que eu julguei ser simples, porque não tinha corte, não tinha nada. Ele trabalhava naquele corpo de forma do que ele sabia que ele estava fazendo. O corpo não tinha expressão, né? Ele estava em pé, sem aparato nenhum que o deixasse em pé.
Eu observei isso, ele estava em pé, mas estava parece sem consciência, e enquanto o ser trabalhava no tórax dele, não via equipamentos, mas parecia simples, parecia que ou os cortes eram pequenos, eu vi de costa, né? Mas não tinha material nenhum pesado, não tinha nem barulho, sabe? Ele trabalhava ali para colocar os implantes, fazer a parte dele, e para ele tudo bem. Era uma tarefa usual. Um procedimento normal, assim. Procedimento normal. Perfeito. Agora me ocorreu uma pergunta. O robô biológico, você diria que tinha aparência de ser adulto ou criança? Adulto. Perfeito. Era adulto. Perfeito. E você conseguiu ter alguma ideia de por que ver isto neste momento? A troco do quê? Olha, eu puxo sempre as coisas muito para mim, porque eu estou numa urgência muito grande de aprender, e parece que lá dentro eu vou precisar de tudo que eu aprender. Então, eu preciso aprender. Então, eu puxei para mim. Mas, como tudo vem acontecendo na minha vida, o que eu preciso ver ou saber vem em sonhos. Mas, ao mesmo tempo, como aquela informação estava muito fresca, a coisa estava acontecendo ali, eu acho que eu tive a oportunidade de ver aquele momento que estava sendo falado. Não era especificamente uma mensagem só para mim, mas é como se eu tivesse tido a oportunidade. Olha, eu estava falando ali, vamos ver. Apaguei e vi. E isso está acontecendo mais frequente no sentido de, vamos supor, uma meditação que seja guiada. É mais fácil perceber na meditação, aí você começa a ver as imagens, e com o confrontamento de mais relatos, aí você vê que essa meditação guiada realmente teve elementos similares para todos. Então, para mim, o mecanismo, eu acho que foi como essas meditações guiadas. Você estava guiando um assunto, você e o Denis, né? Vocês estavam guiando um assunto, e no meio desse assunto eu consegui puxar um gancho, que não estava, vocês não estavam falando dessa parte, né, que eu vi, mas foi um gancho que me permitiu, deu uma brecha, abriu uma porta que eu falei, olha, eu vou ali, já que eu posso ir ali, eu vou ali ver como é que foi. Eu acho que eu aproveitei mesmo a oportunidade, aproveitei e fui. Mas muito legal isso, porque eu acho que com a sua caminhada agora, você tem percebido, porque olha só, você estava simplesmente na sua casa assistindo uma live, você não estava fazendo uma meditação, você não estava fazendo o protocolo de abertura dos registros, não, você estava simplesmente lá e pá, foi capaz de receber informação sem esforço, né? E é uma coisa que eu não sabia conscientemente que eu fazia. Vou terminar claro como saudações terranos.